Em um planeta onde os homens foram amaldiçoados e nenhum deles consegue esconder seus pensamentos, existe um povoado onde todas as mulheres foram extintas. E é lá que começa a história de Todd Hewitt. Ele estava caminhando pela floresta com o seu cachorro Manti, mas acaba encontrando o pregador da cidade, que não gostou muito dos pensamentos de Todd e acaba te dando um soco. Com ele já na cidade, começa a discutir com o filho do prefeito, o qual aparentemente não se dá tão bem com ele. O prefeito chega bem na hora, impedindo a briga dos dois. Todd volta para sua casa, na fazenda de seus pais, e acaba discutindo com seu pai. O pai de Todd está preocupado com a relação de Todd com o prefeito, pois ele não parece ser uma boa pessoa. Uma nave espacial com alguns tripulantes acaba entrando na atmosfera do planeta e em seguida cai próximo à casa de Todd. No outro dia, Todd, trabalhando com seus pais, acaba voltando para casa e encontra alguém pulando sua janela. Acredita ser um ladrão e começa a persegui-lo. No meio do caminho, acaba encontrando a nave espacial que tinha caído. Resolve voltar para a cidade e contar o ocorrido para o prefeito. E logo em seguida, também acaba descobrindo que o ladrão que a havia perseguido era uma mulher e também a última sobrevivente da tripulação. O prefeito assim inicia uma caçada para encontrar a sobrevivente. Todd acaba se deparando com a garota na floresta e por causa do ruído de seus pensamentos, os caçadores começam a persegui-la e o prefeito consegue capturá-la. Foi levada para a casa do prefeito e lá ele tenta conversar com ela, onde ela pergunta onde estavam as mulheres e ele fala que elas foram mortas por Speckles, a raça nativa do planeta, que de acordo com ele invadiram o povoado à noite e assim mataram todas elas. Mas o que o prefeito realmente queria saber era se a nave-mãe viria resgatá-la e quando isso iria acontecer, mas não teve respostas. Ele saiu para conversar com os moradores, enquanto deixa seu filho de olho na garota, mas ele não ouve seu pai e resolve mexer na bolsa dela, onde encontra um dispositivo que dispara raios que acaba destruindo a casa e ajudando na fuga da sobrevivente. Enquanto fugia, acaba ouvindo uma conversa entre o prefeito e o pregador, onde o prefeito fala que não pode deixar ela fazer contato com a nave, pois o plano dele é tomar o controle da nave e dominar o planeta. Os moradores voltam à caça para encontrar a garota, enquanto Todd volta à casa do prefeito e pega a bolsa deixada por ela. Voltando para casa, em seu celeiro, começa a olhar o que tinha dentro da bolsa, quando percebe que a garota estava escondida lá no celeiro. Ele, um pouco preocupado, fala para ela não sair de lá, mas quando Todd saiu do celeiro, encontra um dos homens do prefeito, o qual tinha acabado de encontrar uma roupa jogada da garota perto da fazenda e queria verificar se ela estava no celeiro. Mas Todd e seus pais não permitem e ele vai embora. Todd conversa com seus pais e eles resolvem ajudar a garota e assim mandam Todd fugir com ela. Quando estava quase pronto para fugir, o prefeito aparece com vários homens armados e querem abrir o celeiro. Eles, sem muitas opções, só observam. Mas quando um homem abre a porta do celeiro, a garota sai rapidamente em uma moto que havia encontrado lá dentro. Nesse momento acontece uma troca de tiros, onde um dos pais de Todd é atingido e não se resta muito o que fazer. Todd começa a segui-la a cavalo, enquanto outros homens também o perseguem. Nessa perseguição, eles acabam encontrando um penhasco no meio do caminho e caem nele. O cavalo de Todd acaba quebrando a pata e Todd tenta resolver e acaba com o seu sofrimento. A garota tenta fugir de Todd, mas ele tenta puxá-la e eles acabam conversando pela primeira vez. Então resolvem seguir o caminho que os pais de Todd tinham mostrado para ele. Enquanto isso, os homens da cidade começam a se preparar com armamentos para caçarem os dois. Todd e a garota encontram um lago onde tem alguma espécie de animal lá dentro, e Todd diz seu almoço e tenta caçá-lo. Depois de Todd conseguir o almoço, eles fazem fogo e conseguem comer, enquanto conversam sobre suas famílias. Depois disso, eles voltam a caminhar em busca de chegar a Galho Longo, um povoado onde eles poderiam encontrar ajuda. Começa a chover e eles se abrigam debaixo de uma cabana improvisada. No outro dia pela manhã, a garota o acorda e diz o seu nome, que se chamava Viola. No meio do caminho, acabam encontrando um Speckle. Eles tentam se esconder, mas Todd não consegue controlar o seu ruído e o Speckle acaba o agarrando, e eles começam a brigar. Todd o derruba na água e quase consegue matá-lo, mas Viola grita para ele soltá-lo e o Speckle vai embora. Todd tem um grande ódio por Speckles,
pois, de acordo com o prefeito, foram eles que mataram sua mãe e todas as mulheres do povoado. Mas Viola começa a fazer Todd duvidar do prefeito, e enfim chegaram ao povoado que procuravam. São recebidos pela governante do local e são convidados para a casa dela. Lá, Viola descobre que o material que precisa para se comunicar com a nave que vai resgatá-la não está naquele povoado e deveria encontrar em outro lugar, chamado Refúgio. À noite, Todd não consegue dormir e vai para o quarto de Viola, onde leva o diário de sua mãe, mas ele não sabe ler, e Viola então lê o diário para Todd. Assim, ele acaba descobrindo que sua mãe não foi morta por Speckles, e sim pelo prefeito. Todd fica enfurecido por ter sido enganado esse tempo todo e sai para fora para ficar sozinho. Enquanto isso, o prefeito chega ao povoado com seus homens armados, buscando encontrar Viola, mas a governante do povoado não quer entregá-la, mas as pessoas do povoado não querem lutar. Todd e Viola acabam entrando em um armazém para se esconderem, mas encontram uma mulher armada e algumas crianças. O pregador tenta entrar no armazém, mas é afastado com tiros. Ninguém conseguindo entrar, o prefeito então chama o pai de Todd para tentar convencê-lo a entregar Viola. Então ele entra no armazém e Todd fica feliz em vê-lo. O pai de Todd diz que vai protegê-lo. Em seguida eles bolam um plano, então ele sai do armazém com a Viola e andam em direção ao prefeito. Todos sem entender o que estava acontecendo. De repente, a Viola desaparece e todos percebem que era apenas uma ilusão criada pelo pai de Todd para distraí-los enquanto eles estavam fugindo. Eles se deparam com um lago, encontram um barco e entram nele para tentarem escapar do pregador que estava perseguindo eles. Mas o pregador entra na água com o cavalo e consegue se aproximar do barco. Mas o que Todd não tinha percebido é que o lago tinha uma correnteza e acabou levando eles para uma espécie de rio, onde haviam muitas quedas. Eles descem a correnteza abaixo em seu barco. O pregador cai do cavalo e começa a nadar, assim conseguindo chegar ao barco de Todd e começa a tentar puxar Viola para a água. Todd tenta impedir, mas o barco acaba virando, e assim todos caem na água. Todd tenta encontrar seu cachorro que estava na água, mas acaba encontrando a Viola e começa a ajudá-la, pois ela não sabia nadar. Eles conseguem se apoiar no barco, mas logo avistam o pregador que tinha ficado para trás. Mas para a tristeza de Todd, também havia pegado o seu cachorro. O pregador afoga o cachorro de Todd, enquanto Todd tenta nadar para alcançá-lo, mas a correnteza não permite e ele não consegue salvar o seu cachorro. Agora triste, de luto e revoltado, Todd tenta continuar o seu caminho com Viola. Viola percebe como Todd está triste, então senta ao seu lado e tenta ajudá-lo. Depois de conversarem um pouco, voltam a caminhar e acabam encontrando os restos de uma nave antiga. E logo Viola lembra que nesta nave pode haver um dispositivo para se comunicar e pedir resgate. Mas o tempo deles está acabando, pois o prefeito e seus homens estão chegando perto. Correndo contra o tempo, eles descem para dentro da nave à procura de um transmissor de emergência. Logo eles encontram, mas para o azar deles, a antena está desconectada. Todd, mesmo sem querer que Viola chamasse o resgate, pois ele não queria se separar dela, mas mesmo assim resolveu ajudá-la. Todd resolve subir para conectar a antena, enquanto Viola fica embaixo para ativar o transmissor. Mas enquanto isso, o prefeito acaba vendo Todd e os encontra. Todd consegue ligar a antena, mas o pregador acaba encontrando Viola e eles começam a brigar. Viola luta bravamente para conseguir chegar perto do transmissor. Ela tinha em seu bolso um dispositivo que lançava fogo e consegue ativá-lo e o joga nos pés do pregador, que é consumido pelo fogo. Viola então consegue ativar o transmissor e mandar o sinal para o resgate. No meio disso tudo, o prefeito estava com o pai de Todd de refém enquanto chamava por Todd. Todd aparece e o prefeito quer saber onde está a garota. Todd diz para soltar o seu pai. O prefeito, não muito feliz, dispara contra o pai de Todd. Todd corre para ele para tentar ajudá-lo. E enquanto conversa com seu pai, que estava caído, ele entrega uma faca em suas mãos e Todd, sem pensar duas vezes, golpeia o prefeito, que cai no chão em seguida. Todd tenta fugir, mas acaba levando um tiro. Ele se esconde entre alguns destroços da nave, mas é enganado por uma ilusão criada pelo prefeito. Eles lutam e Todd acaba na beira dos destroços da nave, faltando poucos centímetros para cair, e sem muito o que fazer. O prefeito ia atirar em Todd, quando de repente aparece uma imagem da mãe de Todd e começa a distraí-lo. Em seguida aparecem várias imagens de todas as mulheres que foram mortas pelo prefeito, e então Viola aparece e tenta acertá-lo. Ele esquiva, mas acaba ficando na beira da queda. Então
Então Viola o solta e ele acaba caindo. Logo depois, corre para socorrer Todd, que estava muito machucado e perdendo muito sangue. Mas mesmo assim, conseguiu criar a imagem de sua mãe e de várias outras mulheres para conseguir distrair o prefeito, o que salvou a sua vida. Todd acorda dias depois, sem compreender como estava vivo, e Viola explica o que tinha acontecido. Ele fica feliz por ela ainda estar lá e não ter o deixado. E agora, o que será que espera Todd e Viola nesse planeta cheio de surpresas?